Hoje, em nossa reflexão, nós vamos ler Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. São dois versículos importantes para a nossa vida, porque nos orienta a entender um pouco mais. Na verdade, são três versículos, né? Versículo 18, 19 e 20. E vamos falar sobre a pessoa de Jesus, reconhecendo Jesus em nossa vida, quem Jesus é. Vamos lá então para Lucas 9, 18 ao versículo 20. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Que resposta, né? De Pedro, né, Eliana? Sim. A gente pode parar um pouquinho para pensar nos nossos dias de hoje, a confusão que está. Você reconhece Jesus? Você saberia responder como Pedro respondeu? Porque essa resposta de Pedro vai muito mais além do que essas palavras aí. Tu és o Cristo de Deus. Mas quem é o Cristo de Deus? É o Filho de Deus. Estamos falando do Deus todo-poderoso, soberano, que fez os céus e fez a terra, e fez tudo o que nela há. Esse Jesus que Pedro reconhece é aquele que teve compaixão de toda a humanidade, porque viu que estavam caminhando para o inferno sem oportunidade de salvação. Se compadeceu desse povo, abriu mão da sua glória e veio para a terra sofrer, para poder dar oportunidade para esses pecadores que somos nós, seus inimigos, se reconciliarem com Deus e terem a vida eterna e não mais serem condenados ao inferno. Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? Muitas vezes nós não nos conscientizamos disso. E assim vai muitas pessoas no mundo falando de Jesus, com a camiseta escrita nome de Jesus. Jesus, eu te amo para cá, te amo para lá. Mas você sabe quem é Jesus? Irmãos, vai muito além das palavras. Reconhecer Jesus diante dos homens, diante da sociedade, é viver uma vida que realmente condiz com o que Jesus está falando para viver. Aqueles discípulos de Jesus abriram mão das suas vidas e transformaram o seu ser para buscar santidade e cumprir a missão que foram a eles determinada. Você poderia afirmar que conhece Jesus? Com certeza, todos os que me ouvem agora nesse momento já ouviram falar em algum momento sobre Jesus. E alguns até afirmam: eu conheço, eu sei quem é Jesus. Alguns talvez já tenham ouvido dele há anos ou décadas. No relato de Lucas percebemos duas perguntas feitas por Jesus a seus discípulos. A primeira refere-se ao que os outros pensam. Quem as multidões dizem que eu sou? Esta é uma pergunta bastante genérica, né? E que permite uma série de respostas, como o próprio texto nos informa. Uns dizem que ele é João Batista, outros que ele é Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Em nossos dias não seria diferente. Uma rápida pesquisa sobre quem é Jesus nos daria uma dezena de respostas diferentes já nas primeiras perguntas. Você já deve ter percebido por aí algumas pessoas falando que faz algumas coisas em nome de Jesus, né? Algumas pessoas cometem algumas coisas e diz em nome de Jesus. Mas Jesus vai um pouco mais adiante, mostrando que o seu interesse não estava na opinião da multidão das pessoas. Porque essa mesma multidão foi aquelas que falaram: crucifica-o, né? Lançaram ele para ser crucificado. A segunda pergunta é muito direta. É Jesus falando: quem vocês dizem que eu sou? Vocês falam para eles quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Não havia mais espaço para rodeios. Não interessava o que havia ouvido de outras pessoas. Sem anestesia,
A pergunta foi diretamente ao que de fato interessa. Os discípulos haviam sido chamados por Jesus e participado de um discipulado intensivo, possivelmente já há mais de 2 anos, e haviam presenciado diversos milagres de Jesus, ouvindo inúmeras parábolas e sermões de Jesus e vivenciando pessoalmente várias experiências com o Mestre. Quem era Jesus para aqueles homens, para aquelas pessoas próximas de Jesus? O que ele significava para os seus discípulos? Essa pergunta foi direta. Quem eu sou para vocês? O que vocês falam para eles lá sobre mim? O que eu sou? Felizmente, irmãos, Pedro faz uma confissão de profunda exatidão: o Cristo de Deus. Em suma, ele identifica Jesus como o Messias, o Cristo, prometido no Antigo Testamento, e também como o Filho de Deus. Mas a pergunta de Jesus estende-se também a nós hoje, agora no século 21, 2025, segunda-feira, 16 de junho. Quem é Jesus para você? Quem vocês dizem que é Jesus para as pessoas que estão ao seu redor? Você fala de Jesus por aí? Ou você tem vergonha de falar de Jesus? Porque há muito tipo de Jesus pregado por aí, amigos. Um Jesus superstar que anda nos holofotes, fazendo shows, mega shows com iluminação, com tantas coisas aí, com alto investimento em qualidade de som e tudo mais, para ter o ambiente mais show possível que tem no mercado. Falta até palavras para dizer. Mas esse Jesus que estava sendo pregado, estava sendo ensinado, e foi ensinado pelos apóstolos ao ponto deles perderem a vida por Jesus, é um Jesus misericordioso, que procurava estar junto daquelas pessoas mais necessitadas e pobres, e precisavam ouvir que havia uma esperança não só nesse mundo, mas que existia um céu e uma salvação. E Deus estava pronto para dar essa salvação, perdão dos seus pecados e o aceitar e serem filhos do Altíssimo. Jesus veio para nos libertar do pecado. Esse Jesus que nós devemos pregar, que nós devemos falar para as pessoas, é um Jesus que perdoa. É o Jesus que ama as pessoas que estão ao seu redor, os mais carentes e necessitados. É o Jesus que me faz ter prazer em levantar de madrugada para falar com Ele. É um Jesus que me faz ter alegria em todos os dias. Vim aqui para a rádio ouvir a sua mensagem, ler a sua palavra, se reunir com os irmãos das igrejas para louvar a Ele, para cantar louvores, para aprender dEle, para cada dia mais ter intimidade com Ele. Esse é o Jesus que eu sinto e quero ter em minha vida, em participar das mesmas coisas que Ele participou, viver o seu ministério, não em busca de coisas terrenas, mas de coisas espirituais. Como falamos, Pedro faz a maior confissão de todas quando diz que Jesus é o Cristo de Deus. É o Messias que foi prometido e foi revelado e foi entregue para nós. Então faça uma reflexão na sua vida e veja quem é Jesus para você. Quem vocês diz quando você sai por algum lugar, que você está com a camiseta com o nome Jesus, ou você está com adesivo no seu carro, na sua moto, onde você estiver, na sua casa, e dizer: Jesus é o meu Senhor. Mas Ele faz parte da sua mesa, da sua refeição. Ele está aí com você diante das dificuldades, das alegrias, dos momentos da sua vida, da sua família. Jesus está presente. Ele é um convidado especial. Jesus não é o que os outros nos dizem sobre Jesus, mas o que Ele significa para nós. Que experiência você tem vivido com o Senhor? Que confissão você podia fazer agora, nesse momento, a respeito de Jesus? Talvez você já deve ter uma bagagem de sofrimento, você passou por algumas dificuldades e encontrou Jesus, e Ele te libertou do pecado. Abriu tua visão para você ver novos horizontes, ver além desse mundo mal que nós vivemos aqui. Mundo egoísta,
um mundo que as pessoas se preocupam somente consigo mesmas, Jesus nos fez entender que a nossa vida não para por aqui. Muitas vezes perdemos pessoas queridas que tanto amamos e nos perguntamos: por que, Senhor? Porque Jesus tem algo muito melhor para nós no futuro. Ele está nos preparando para nos encontrar com Ele no céu. E Ele fala para você hoje: não desespere, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou dar descanso a você. Eu vou mostrar algo maravilhoso, algo que você nunca viu. Algo especial tem para mim e para você, irmãos. Então esse Jesus só tem para nos oferecer coisas maravilhosas. E cabe a mim e a você, nesse momento, falar de Jesus, quem Ele é, não só com as palavras, mas com o nosso modo de viver. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos pecados de todo mundo, ressuscitou e continua vivo hoje. Mas lembre-se, Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Mas lembre-se que nem todos o receberam, nem todos o aceitaram, assim como está nos dias de hoje. Quantas vezes pessoas ouvem falar sobre Jesus, mas viram a página, desligam o som, viram o olhar, viram o rosto para o outro lado, porque não querem ouvir, porque Jesus vai incomodar as pessoas que estão vivendo no pecado. Quem está vivendo longe de Deus é incomodado quando o nome de Jesus é citado. Isso é um alerta. Se você se sente assim, é porque o Espírito Santo de Deus está te incomodando para você. Desperta, sai disso aí, que Jesus tem algo para você. Ele morreu para que você tivesse vida eterna. Jesus é Deus, mas também foi um homem que viveu na terra. Jesus mudou o mundo para sempre. Se você não conhece ainda, saiba que Ele pode mudar sua vida hoje também. A Bíblia diz que Jesus é Deus revelado em forma humana ao mundo. Ele veio para nos salvar porque não conseguimos pagar o preço de nossos pecados. É uma dívida muito alta, meus amigos, que nós não tínhamos condições de pagar porque já somos pecadores. Mas Jesus, como não tem pecado, Ele olhou para nós, teve compaixão e nos perdoou. E morreu em nosso lugar. Essa foi sua grande missão na terra: levar o castigo de todos os pecadores em nosso lugar. Mas a história de Jesus não acabou na cruz. Ele ressuscitou e continua vivo até hoje. Com a sua mão estendida, despertando você: saia do pecado, se afaste daquilo que desagrada a Deus, porque logo, logo eu voltarei. E voltarei para te buscar. E quero encontrar você buscando santidade. Em Hebreus capítulo 7, versículo 24 ao 26 diz: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nesse momento, Jesus aguarda você tomar uma decisão em seu favor, para você o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não conhece Jesus ainda, essa é uma grande oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, ou à tarde, ou depois de amanhã, se venceremos esse ano de 2025, se veremos o ano de 2026, nós não sabemos nada disso. Mas uma coisa é certa: eu posso ter certeza de morar no céu se eu quiser, porque o preço foi pago pelo meu resgate. O que cabe a mim agora é eu aceitar e receber esse Jesus maravilhoso em minha vida, não só de ouvir falar, mas eu viver Ele todos os dias na minha vida, transformando a minha vida para honra e glória do seu nome. Tem muitas pessoas por aí esperando falar sobre Jesus. Se você o conhece, se você tem Ele em sua vida, se você realmente sabe quem é Jesus para você, fale para as pessoas sobre esse Jesus. Divulgue o mais rápido possível. Quantas vezes nós ficamos animados em dar uma boa notícia para alguém que nós amamos, alguém especial que estava muito longe, muito distante, voltou,
e de repente eu quero fazer uma ligação para todas as pessoas, dizer: meu amigo voltou, meu irmão voltou, meu pai voltou. Essa é a grande notícia, irmãos. É de falar para as pessoas: meus amigos, desperta do pecado, deixe das práticas mundanas e procure viver em santidade, porque a qualquer momento Jesus voltará para nos levar para morar com Ele no céu. Essa é a grande alegria do cristão. Então, muitas vezes, quando perdemos alguém especial na nossa vida, a nossa alegria é saber que não vamos ficar triste, mas sim vamos ter a saudade em saber que um dia nós voltaremos a nos encontrar com o Senhor no céu. A chamada está sendo divulgada nas rádios, nas redes sociais, nos canais sérios, de pessoas que têm compromisso com o Senhor de pregar o evangelho puro e verdadeiro. Assim como nós estamos fazendo aqui. Se apegue às palavras do Senhor. Procure conhecer Jesus de verdade. E não tenha preguiça de falar sobre Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o tempo que nós temos é esse. Os dias estão passando. E Jesus, o nosso Jesus que nós conhecemos, que nós amamos, que morreu por nós naquela cruz, está voltando. Senhor nosso Deus, quantas oportunidades perdemos na vida de falar de Jesus, de dizer quem Ele é para nós, porque muitas vezes estamos preocupados com coisas do mundo. Perdoe-nos, Senhor. Nos perdoe e nos ajuda a despertar desse sono profundo, dessa anestesia que estamos vivendo muitas vezes por correr atrás de coisas desse mundo, esquecendo de falar de quem é Jesus para quem está ao nosso lado. Desperta em nossos corações esse desejo ardente de fazer aquilo que é do teu agrado. Obrigado mais uma vez, nós agradecemos por teu Filho Jesus ter nos dado essa oportunidade de poder falar com o Senhor nessa manhã. Nos ajuda a não desperdiçar o nosso tempo, nossos dias, nossa vida com as coisas do mundo, mas sim falar quem é Jesus para quem precisa ouvir. Nos dê essa oportunidade. Nos coloca em situações em que possamos falar do Senhor. Muitas vezes nós não encontramos meios, mas o Senhor nos dá essa oportunidade. Nos ajuda a entender, quando chegar essa oportunidade de falar de Jesus, não termos nem preguiça e nem vergonha, mas sim uma alegria de falar realmente quem é Jesus em nossas vidas. Perdoe-nos pela nossa falta de fé, a nossa fraqueza. Nós queremos fazer aquilo que é do teu agrado. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua vida, por esse dia tão especial que estamos vivendo hoje. Abençoe cada um dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Todos aqueles que têm compromisso com o Senhor, para que não desanime e não se desespere, mas confie em tuas promessas e aguarde ansiosamente a volta do teu Filho. Senhor, também te peço por aqueles que estão me ouvindo nesse momento, mas que não conhecem o teu Filho Jesus ainda. Desperta em seus corações o interesse por Ele. Eu te agradeço por tudo. Te agradeço e te peço, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz e hoje está vivo para nos dar a eternidade. Oh, aleluia, Senhor Jesus. O nome de Jesus é maravilhoso. Existe um nome maravilhoso, existe um nome todo poderoso. Existe um nome que está acima dos anjos e dos querubins. Existe um nome maravilhoso, existe um nome todo poderoso. Existe um nome que está acima dos anjos e dos querubins. É Jesus. Jesus. Declare bem forte isso. Jesus, oh, aleluia, Senhor Jesus. Jesus, Jesus. Novamente declare esse nome, Jesus. Jesus, Jesus. Ah, eu te amo, Jesus. Jesus.
suas mãos esse nome. Esse nome é maravilhoso, esse nome é todo poderoso, esse nome é libertação, esse nome é a salvação, esse nome é maravilhoso, esse nome é todo poderoso, esse nome é libertação. Agora somente a igreja de Jesus. Esse nome é aleluia. Jesus. Mais forte, igreja. Jesus. Jesus. Novamente, Jesus. 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 Esse nome é maravilhoso. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é todo poderoso. Esse nome é libertação. Esse nome é a salvação. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é todo poderoso. Esse nome é libertação. Esse nome é a salvação. Jesus. Declare mais forte esse nome, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Esse nome é maravilhoso. Aleluia. Esse nome vai estar contigo. Esse nome vai estar contigo e as portas não se fecharão. Esse nome vai estar contigo e as portas não se fecharão. Agora fala isso pro teu irmão, declarando bem nos olhos dele. Esse nome vai estar contigo e as portas não se fecharão.